Bom, gente, para começar aqui o nosso programa, eu vou saudar do outro lado da tela, com muita alegria, o professor na Escola de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauriase. Professor Mauriase, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos do Faixa Livre. Mauro, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no nosso programa, fazer esse papo aqui, abrindo a semana no Faixa Livre, com temas importantes para a gente tratar, viu, Mauro? A gente vai falar, obviamente, desse encontro que tivemos ontem entre o presidente Lula e o Donald Trump, um encontro muito esperado que finalmente aconteceu lá na Ásia, enfim, na Malásia a gente vai tratar daqui a pouco, mas antes disso eu queria uma análise tua a respeito do cenário local, da situação da política nacional, viu, Mauro? Porque o governo do presidente Lula segue aí nessa tentativa de se impor diante de um Congresso Nacional para lá de conservador, com forças que interferem diretamente no governo a partir da grande aliança que foi construída. A direita tem uma entrada enorme dentro dessa gestão, com cargos no executivo, para além, obviamente, da predominância que há no Congresso Nacional. O governo tenta ali se colocar, tem algumas vitórias, mas derrotas também importantes, como nessa MP 1303, que eu nem sei se foi tão derrota assim. Eu acho que para o povo brasileiro foi uma vitória diante do que estava colocado em relação a ataques a direitos sociais. Agora o governo tenta aí implementar algumas medidas que estavam contidas naquela medida provisória a partir de outras ações, de outros projetos que estão sendo enviados lá para o Congresso Nacional. Enfim, o fato é que é uma disputa enorme. Parece que o Lula finalmente entendeu que precisa disputar no campo da política para tentar se reeleger no ano que vem, especialmente depois daqueles atos que a gente teve recentemente, onde o povo do nosso país, a nossa população, mostrou que está disposta a fazer a disputa, claro, caso o governo se coloque numa posição mais forte nesse sentido e chame as pessoas às ruas. Mauro, como é que você analisa essa situação toda envolvendo o governo do presidente Lula, esses quase 2 anos e 10 meses de mandato? Agora é uma última... Fica à vontade. Estava sem o seu áudio, mas já temos já. Tá. Nós estamos vendo aquela última etapa, né, do governo, onde vira a chave e está todo mundo já de olho nas eleições do ano que vem. E o cenário que o presidente Lula e o governo criou nesses 2 anos e pouco aqui não é, como a gente tem analisado em outras oportunidades, favorável para essa última etapa, né? Ainda que as pesquisas tenham dado grande favoritismo ao presidente. Por quê? Por conta da forma como se constituiu a política de alianças durante o governo, né? Nós temos forças importantes que se desligaram do governo, verdade que numa situação conjuntural onde parecia, né, muito mais provável uma ascensão de um candidato próprio da extrema-direita para competir com Lula. Alguns ministros ficaram, outros saíram, mas o fato é que uma coligação de partidos aí de direita que compunha o governo se retira, né? No Congresso, o governo, como você disse, nunca teve vida fácil, né? Nós temos hoje uma maioria no Congresso, ainda marcadamente pela influência do bolsonarismo, né? E daquilo que eufemisticamente aí se chama de centrão, que na verdade é o pântano fisiológico, né? Que arrancou do governo tudo que podia e agora vai buscar uma alternativa no campo da oposição. Me parece isso claro, né? Isso marcou o governo até agora e vai marcar essa passagem final, com uma alteração, né, que é evidente, que o governo agora começa a fazer já o discurso eleitoral, né, e vai tentar cobrir, né, esse governo de conciliação, de compromisso que exerceu até agora, com a velha, né, já gasta estratégia de um combate à direita e à extrema-direita, apresentando isso como uma alternativa progressista. Eu acho que nem eles mesmos mais acreditam que se apresentam como esquerda, mas uma alternativa de centro-esquerda contra isso que se consolidou na extrema-direita. E o chamariz para isso, evidente que a população indo à rua, né, e sendo um vetor fundamental para barrar não apenas a PEC da blindagem, mas também, né,
jogar uma pá de cal na esperança de anistia, isso deve ter, pelo menos deveria ter chamado a atenção de algo que nós temos indicado há bastante tempo, né? Que o vetor de correlação de forças que pode desequilibrar esse jogo é a entrada da população, a entrada dos trabalhadores mais incisivamente no jogo político. Não me parece que isso tenha alterado as disposições de governo, nas ações de governo daqui até o final do mandato, mas indica claramente que a direção vai ser buscar esse apoio popular para poder se manter no governo. Eu tenho dito muito isso aqui, viu, Mauro? Essa dita correlação de forças pode ser alterada pela mobilização popular. A gente viu ali naqueles atos contra a PEC da blindagem, também contra a anistia ao Jair Bolsonaro. Enfim, agora falta uma postura mais incisiva do governo no sentido de convocar as pessoas às ruas. A gente falou um pouco sobre processo eleitoral, você falou na tua última resposta, porque a pesquisa Atlas, divulgada na última semana, mostra que o presidente Lula venceria em primeiro turno em todos os cenários pesquisados, tendo como adversários Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro ou Ronaldo Caiado. Até que ponto, Mauro, esse tipo de pesquisa deve nos tranquilizar, digamos assim? Até que ponto deve nos preocupar? Enfim, o Lula na frente, diante do cenário que está colocado, ou seria o mal menor para a nossa esquerda? Então, veja, tem um risco, né, nessa euforia que a pesquisa demonstra. Né? Tem um risco. Se a gente analisar a evolução das pesquisas, ela é, vamos dizer assim, claramente uma boa notícia para o petismo. No entanto, as pesquisas também indicam uma cisão, que essa cisão não desapareceu e está muito longe da eleição. Né? Muito longe. Isso que a gente falava, de fazer um governo de centro-direita e chamar o povo para salvá-lo no momento da eleição, lembremos que não é a primeira vez que se pratica. Né? O Marx, lá no 18 Brumário, tem uma frase que cabe bem aqui. Né? A pequena burguesia acredita que, na hora H, o povo, com seus recursos infindáveis, a salvará. Mas pode não salvar. Né? Quer dizer, essa farsa de tão repetida pode chegar no momento e gerar uma surpresa. Não é? O que nos ajudou, vamos dizer assim, é que a indecisão no campo da extrema-direita, principalmente pela persistência do clã bolsonarista em se manter vivo na disputa, que me parece agora definitivamente descartada, atrasou uma concertação das forças de extrema-direita numa linha mais nítida de oposição. E ainda dividida, né? Se a gente vê a insistência ainda, né, da candidata do clã Bolsonaro, do Tarcísio e do governador de direita lá de Goiás. Quer dizer, esse cenário favorece nesse momento, mas estamos muito longe da eleição, muito longe. Né? Nesse momento, é uma correlação de forças que pode indicar uma vitória do Lula, seja no primeiro turno, mais provavelmente, eu acredito, no segundo turno. Né? Agora, infelizmente, isso mascara as discussões mais de fundo. Né? Que tipo de programa, que tipo de ações que seriam necessárias para pensar os problemas do Brasil. Porque, ao mesmo tempo que eleitoralmente aponta nesse sentido, o Andes teve uma sonora porta fechada nas negociações para o cumprimento do acordo de greve, naquilo que era essencial que fosse discutido. O governo faz de conta que não existe uma reforma administrativa em curso e é extremamente penosa, extremamente deletéria para a carreira do funcionalismo público, principalmente daqueles que não são os que a dita reforma administrativa diz atingir. Né? São os funcionários de carreira da educação, da saúde, da assistência. Né? São esses que vão sofrer com a desorganização da carreira, com perdas salariais, etc. E o governo não acena em nada nesse sentido. No campo ecológico também, né? Ao mesmo tempo que você vai sediar a COP, que faz um discurso de preservação, está abrindo as portas para a exploração do petróleo ali na área marítima do Amazonas. Né? E, portanto, você vê, são sinais contraditórios.
né? Indica no discurso uma aproximação de setores populares, mas nós vemos as mobilizações por aliança claramente no outro campo, não é? Nós estamos vendo claramente que a prioridade de buscar alianças está no campo do centro-direita, da direita, para tentar isolar a extrema-direita e não uma aliança popular que pudesse dar ao governo do PT um caráter mais popular, como ele inicialmente indicava ter. Em alguns casos, Mauro, essa ideia de aliança amplíssima produz excrescências, como aqui no nosso Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes se reúne com figuras como o governador Cláudio Castro e outros ligados de maneira muito íntima ao bolsonarismo, o próprio ex-governador Pezão, enfim, que foi preso, teve no mesmo palanque que eles, recentemente, na última semana. A gente vai aprofundar isso em breve aqui no programa, mas aqui no Rio já se pensa numa aliança entre o PT e o PL, por incrível que pareça. Eu vou até colocar aqui na tela uma mensagem que chegou, o Paulo Castelo citando aqui, a frente ampla está tão ampla que em algumas regiões já está se falando em bolsopetismo. É o que a gente deve ter aqui no Rio de Janeiro, viu, Paulo? A situação é muito grave por aqui. Eu tenho uma mensagem aqui, Mauro, que eu queria que você respondesse. Eu também vou falar alguma coisa a respeito disso. Pedro Miguel dizendo aqui o seguinte: ora, muitas vezes negaram aqui no programa que a correlação de forças fosse um problema real. Hoje estão admitindo. Pedro, a correlação de forças no Congresso Nacional, ela pode e deve ser alterada caso haja uma ação efetiva do próprio chefe do Executivo, que é a principal liderança política popular aqui no nosso país. Mas eu queria ouvir o Mauro a respeito disso. Como é que você vê essa situação envolvendo a dita correlação de forças, Mauro? E a necessidade de o presidente da República, do Lula, se impor enquanto principal liderança política popular no sentido de atrair as pessoas e mudar, alterar essa correlação de forças? Então, a correlação de forças sempre foi nesse ciclo, né, de governos do PT, pensada a partir da correlação de forças institucional, o Congresso, etc. e tal, e a partir do Congresso com lobbies poderosos, né, como bancos, né, como a grande indústria, como o agronegócio, etc. E excluiu-se dessa bolsa de sujeitos que compõem a correlação de força a classe trabalhadora organizada. Isso foi de fato o que aconteceu. Ela pode reverter isso? Pode, né? Tem, nos momentos mais decisivos, entrado com uma força importantíssima para garantir uma correlação de forças mais favorável aos setores populares. O problema não é esse, o problema é como que isso se reflete no governo que resulta dessa atração de setores populares em momentos eleitorais. O que me parece claro é que existe um antes e um depois da eleição. E o antes da eleição se apela para os segmentos populares, mas na situação de governo se constrói uma governabilidade sem eles, né? Ou apenas dedicando a esses setores políticas compensatórias, né? Políticas de minimização de certas situações, o que não é ruim, mas que deixa muito a desejar do que seria um programa popular. Né? Então o problema é a correlação de forças, sem dúvida, mas é aonde que se dá essa correlação de forças? No andar de cima. A institucionalidade é um espelho invertido da realidade. Né? As pessoas gostam de dizer, né, a democracia reflete na ordem política, a sociedade, mas todo espelho reflete invertidamente. O que é maioria vira minoria. Né? O que é minoria na sociedade, porque, convenhamos, né, banqueiros, grandes proprietários de terra, as mineradoras, né, as grandes corporações, corresponde aí a pouquíssimo da parcela da população, né? Muito pouco, né? Entre os 10% mais ricos depende aí alguma coisa em torno de 1%. Isso no Congresso, graças ao poder econômico, graças às distorções do sistema eleitoral, se representa com grandes bancadas, né? E o governo vai pensar sua governabilidade com essas bancadas e não com setores populares, os setores organizados dos trabalhadores, que, na verdade, na situação de governo, são atacados nos seus direitos mais fundamentais. Veja aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? E agora essa ameaça tão grande que é a reforma administrativa. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente tem falado muito a respeito dessa reforma administrativa aqui no programa e vamos continuar repercutindo essa ameaça ao serviço público
no nosso país. O Mauro, eu já queria entrar logo nesse assunto que eu chamei aqui na nossa manchete, que é esse encontro ontem entre o presidente Lula e o Donald Trump lá na Malásia, durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Essa foi a primeira vez que os líderes se encontraram oficialmente para conversar sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Em uma entrevista a jornalistas após a reunião, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, afirmou que o encontro foi positivo e reiterou que o Lula voltou a pedir a suspensão do tarifaço durante o período de negociações. Vieira também informou que os líderes estabeleceram a necessidade de uma visita recíproca. O Lula também teria abordado a situação entre os Estados Unidos e a Venezuela, tendo se prontificado assim um contato de comunicação entre os dois países. A gente vai aprofundar esse tema daqui a pouquinho na entrevista que a gente vai fazer com o professor Williams Gonçalves, com um pouquinho mais de tempo, Mauro, mas eu também queria te ouvir a respeito disso. Esse encontro entre o Lula e o Donald Trump representa o quê, na tua avaliação? Até que ponto o país, o Brasil, tem condições de negociar com os Estados Unidos esse tarifaço? Acho que nós podemos analisar sobre duas óticas. Uma que é do pragmatismo, que é o que dirige, né, não só a diplomacia brasileira, como a linha mestra do governo do Lula. E na linha do pragmatismo, a lógica era retirar tudo que fizesse ruído para não deixar de negociar o centro que interessa, que era a redução das tarifas, né? Então, assuntos como a questão da Venezuela ou outros vão ser deixados de lado exatamente para poder chegar no resultado mais favorável no centro desse debate, que a gente não sabe ainda exatamente se vai render. Parece que sim, né? Tem uma vitória política evidente, né? Deslocou-se toda a discussão das tarifas do caso concreto do Bolsonaro e a sua condenação à prisão, né? O bolsonarismo está chorando na cama, né? Tem o direito de espernear, mas perdeu essa batalha, né? Todos os esforços lá do filho do ex-presidente nos Estados Unidos não resultaram numa posição mais dura nessa negociação, trazendo isso para o centro do debate. Então, isso realmente, no campo do pragmatismo, eu tendo a concordar que, para eles, foi um bom negócio, né? A discussão continua, a simbologia política do evento dá para se tirar, angariar alguns fundos aí políticos e, portanto, foi uma ótima reunião. Da parte do Trump, né, tem uma jornalista norte-americana que trouxe algo para o debate que é importante, que é o manual de negociação do Trump, né? Aquelas bobagens do reality show que ele fazia há um tempo atrás. E um dos princípios do Trump é colocar na mesa um absurdo, para poder retirar mais ainda do que as pessoas estavam dispostas a dar, né? Essa é a lógica do tarifaço em todo canto. E nessa negociação específica, como você disse na apresentação do programa, é jogado na mesa as terras raras, é jogado na mesa o direito de participar das licitações públicas, é tirado na mesa a contrapartida em rebaixar taxas de produtos norte-americanos no Brasil, né? Eu acho que isso está na lógica do que a jornalista indicou, joga tudo na mesa e vê o que dá para arrancar. O meu receio é que o governo acabe cedendo em algum desses pontos, e que é uma armadilha infantil, né? O Brasil não tem por que ceder suas terras raras nessa conjuntura internacional e geopolítica por conta dessa pressão descabida do governo do Trump, né? Muito menos nas questões de licitações, etc. Portanto, eu acho que seria muito ruim que o governo mordesse essa isca e acabasse colocando isso na pauta, né? Vamos confiar que alguém de bom senso não fará isso. Mas o próprio Haddad já indicou que estava em negociação as terras raras, né? Isso há um tempo atrás. Então, como dizia o Barão de Tararé, de onde não se espera é daí que não sai nada mesmo. Então, vamos ver como é que vai seguir essa negociação. É isso, vamos aguardar como é que vai se dar esse processo. Mas, ao que tudo indica, o Lula deve ceder, até porque há uma pressão enorme do empresariado aqui no nosso país para que esse tarifaço seja derrubado, né? Por mais que, economicamente, essas tarifas impostas pelo Donald Trump não estejam exercendo enfim, uma influência tão grande na nossa economia, no nosso país, por mais que isso não esteja acontecendo, o empresariado, obviamente, está pressionando o Lula nesse sentido para negociar
e atender os interesses do Trump. Agora, o Mauro, para a gente fechar aqui, eu acho que é preciso registrar que esse encontro de ontem, Lula e Trump praticamente ignoraram a figura do Jair Bolsonaro. Ele foi citado ali em determinado momento na pergunta por uma repórter e tudo. Trump deu uma resposta ali meio evasiva, achava o Bolsonaro uma figura do bem e tal, e que, enfim, estaria sofrendo problemas nos últimos tempos, enfim. O que representa o fato de a reunião de ontem não ter considerado ou não ter colocado na negociação, entre aspas, a figura do Jair Bolsonaro? Aquilo que eu dizia, né? Você tem aí uma clara pá de cal nessa linha de ação do bolsonarismo para reverter a condenação do Bolsonaro. Isso aí foi uma estratégia mal pensada em todas as etapas, né? Quer dizer, quando o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos, defende as sanções, ele abre o flanco para a questão do nacionalismo migrar para o governo e para os segmentos populares, e era algo muito característico desse sequestro dessa dimensão nacional por conta do bolsonarismo, né? Eu acho que tem aí uma demora para a sentença ser cumprida, isso só alimenta essas manobras, mas de fato a negociação retirou isso do centro e foi uma pá de cal nessa linha estratégica de ação do bolsonarismo. Ele tem outras, né? Eu queria voltar a uma questão que você falou, que é a pressão dos empresários para diminuir, em contraste com a ideia bastante comprovada hoje que o impacto não foi tão grande como se esperava. Aí é uma clara e clássica contradição entre interesse particular e interesse geral, né? Por quê? Porque o empresário que estava bastante dependente do mercado norte-americano vai querer uma solução, né? Mas as importações do Brasil para os Estados Unidos, que já foram da ordem de 25%, 26%, já tinham caído para 15%. E depois disso, certamente vão cair abaixo disso pela ação do próprio governo de abrir mercados em outros lugares. Se isso resolve o problema geral, ou seja, o interesse mais geral do país, não vai resolver o interesse particular daquele empresário que tinha esse grau de dependência com o mercado norte-americano. E, portanto, é lógico que ele vai fazer pressão, né? Aí voltamos à questão da correlação de forças. Quem que o governo vai ouvir? Se ele der ouvidos a segmentos particulares para isso, ele pode estragar um plano maior, mais vantajoso do que ceder elementos estratégicos para resolver questões particulares desse ou daquele campo do empresariado. É isso, é isso. Eu vou daqui a pouquinho, inclusive, aprofundar o debate a respeito desse encontro do Lula com o Trump, especialmente no que diz respeito à questão da Venezuela, que foi um assunto ali que foi tocado na reunião, mas eu, sinceramente, vejo o Lula pouco assertivo nessa situação. Enfim, é lamentável. Mas, enfim, Mauro, eu quero te agradecer aqui. Eu sei que você está com um horário limitado aqui, você tem uma viagem, você tem um voo para pegar daqui a pouquinho. Quero agradecer demais o seu esforço para estar aqui com a gente. Em breve, a gente volta a conversar no Faixa Livre, tá bom? Tá bom, agradeço muito, peço desculpa aos ouvintes aqui, aos nossos companheiros do Faixa Livre, para ser uma conversa mais rápida, mas estou aqui à disposição a qualquer momento. Um abraço e bom programa para todos. Grande abraço, Mauro. Uma boa semana para você. Até a próxima. Começamos aqui com Mauro Iazzi. Mauro Iazzi, que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, conversando com a gente sobre